Boa tarde. A temática é a morte, uma passagem. Ontem nós tivemos aqui o café, o momento do saber, porque a Fundação da Centro Espírita criou o ciclo do livro. E esse ciclo do livro, como é que ele funciona? Quem se associa ao ciclo do livro, pagando uma taxa semestral para 6 meses consecutivos, ou anual para o ano todo, não assinem a mensal, porque dá trabalho todo mês e você esquece. Você recebe um livro por mês falando sobre a temática espírita. E a partir do mês passado, começamos a fazer, depois que você recebe o livro, um dia na quinta-feira, no horário das 6 às 7 horas, é um horário meio insosso, porque saindo do trabalho é mais difícil às vezes chegar, mas nós fazemos o que foi denominado como momento do saber. Terá sempre um facilitador que irá fazer uma breve preleção, vai abrir para perguntas e respostas, vai discutir a temática do livro daquele mês. E essa atividade ela é transmitida também online. Então, quem não puder vir, pode assistir. E vai ser disponibilizado depois a possibilidade de você interagir online, ou seja, você fazer a pergunta e a pergunta poder ser passada para quem está aqui fazendo a apresentação. Eu estou falando sobre isso porque houve uma sincronicidade entre as duas temáticas. O livro desse mês foi Eles Voltaram, uma psicografia de Chico Xavier, de vários espíritos, datada acho, de 1841, salvo engano, a primeira edição, aonde ela tem múltiplas, ela é composta por cartas de pessoas que desencarnaram e voltaram para deixar um bilhete para as suas famílias. Dar um recado para as suas famílias. Então, eles voltaram é a sinonímia de a morte, uma passagem. Às vezes, eu preciso parar um pouco, porque, assim, é mais ou menos como se a cada, digamos, plateia com quem a gente busca descrever alguma coisa, tem sintonias e padrões diferentes. E aí algumas coisas vão se alinhando na hora que eu vou construindo. E às vezes eu paro para conseguir colocar as coisas no lugar, né? Ainda não consegui já fazer no automático, não. Mas veja só, olhe a nossa reunião de hoje. As pessoas não entendem o porquê dessa reunião. E eu acho que nós precisaremos voltar um pouco aos primórdios do porquê isso existir, para a gente entender um pouquinho isso. O porquê disso existir é porque lá atrás, há mais de 150 anos, um criatura reuniu as mensagens dos espíritos no que nós conhecemos como codificação espírita, que vai se tornar, então, o Pentateuco espírita. E como é que isso acontece? Esses elementos com os quais nós lidamos não surgem com Allan Kardec. Eles já existem anteriormente a ele. Os pilares de existe Deus, já é antigo. Existem espíritos, também já é antigo. As tribos indígenas já cultuavam os seus ancestrais, então, para cultuá-los, tanto dizia que ele existe, como dizia que era possível se comunicar com ele. A comunicabilidade entre os espíritos também era fato. E a reencarnação é um elemento também já presente lá na antiguidade. Só que veja o que acontece. Ele sai daquele modelo místico, porque o modelo místico é aquele modelo onde parece magia as coisas, né? Parece um poder sobrenatural. E ele tira desse modelo, porque nesse modelo você fica mais ou menos à mercê da criatura, tá? Do outro, que é colocado como dono desses dotes. E ele traz isso para uma linguagem simples, tranquila, fácil de entender, de compreender, porque o Espiritismo tem na sua base algo fantástico. Na sua base ele tem algo
que é mais ou menos o seguinte: não culpe ninguém pelo que acontece com você, porque se existe algum responsável por isso, ele é você. Não espere ninguém que faça com que você faça a grande transformação. Essa transformação só pode ser feita por você. E fantástico, porque quando você vai olhar o Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Ele, nessa parte, ou seja, o Evangelho segundo o Espiritismo, é que é fantástico. É porque ele vai olhar o Evangelho com a ótica do Espírito, enquanto ser imortal. Mas, Fernando, você já disse que tudo isso existia antes? Ele existia antes. Mas veja só, quando você reúne esses elementos, eles vão dar um significado diferente. Primeiro, há reencarnações. Se há reencarnações, não tem céu e inferno definitivo. Porque se a gente vai e volta, aí o que é que a gente vai dizer? Mas, Fernando, aqui também tanto é céu como é inferno. E lá também. Porque céu e inferno é uma dimensão que você dá à sua vida. Por quê? Porque tem pessoas vivendo em condições precaríssimas e conseguem vivendo nesse lugar, ver um lugar aonde ela consegue construir elementos que para ela traz felicidade. E pessoas que têm múltiplos aspectos que muitos outros gostariam de ter e vivem continuamente infelizes. Então, o que é que o Espiritismo nos traz? Meu amigo, se você está a chorar, não fique à espera de ninguém que vá lhe trazer a hóstia consagrada, a água benta, a água fluidificada que vai transformar sua vida. Busque olhar para você de uma outra forma. Busque auxílio para se levantar e andar sobre suas pernas, e não sobre as pernas de ninguém, nem para fazer ninguém de bengala. E por que isso? Porque o segundo Espiritismo do Evangelho vai nos mostrar um olhar nesse sentido. Por quê? Porque veja só, o Cristo veio há 2000 anos atrás, falou para tanta gente, alguns conviveram ali, unha e carne com ele, e veja que eles não se transformaram automaticamente. Aquele que nos deixou o maior legado, que não andou com ele, que ficou cego quando o viu, na estrada de Damasco, que constrói o que nós conhecemos como cristianismo, porque Jesus era Jesus, Cristo é esse aspecto que vai ganhar como cristianismo através de Paulo, que era Saulo antes. Veja só, ele diz: faço muito mais do mal que não quero do que do bem que quero. Ou seja, você abrir os olhos não é mágico. É como você ter um porão. Às vezes meu gabinete fica assim, né? Quando abre a porta, é igual abrir a porta de um porão. Liga a luz, a mágica acontece? Não. Quando eu ligo a luz, eu vou descobrir que tem teia de aranha, que tem livro velho, que tem coisa que eu tenho que colocar fora do lugar. Então, a luz que a gente busca, ela não vai transformar a vida da gente. Ela vai nos ajudar a sair daquele lugar de pedinte, para dizer o seguinte: sim, essa é a minha realidade. E o que é que eu preciso fazer para modificá-la? Ganhei um pouquinho de gás, eu vou usar esse gás para isso. Então, é esse elemento que ele traz. Então, não vai ficar nas costas de ninguém o resto da vida. E por que isso? Justamente porque estamos falando não de uma existência. Estamos falando desse espírito imortal que somos todos nós. Quer queira, quer não. Para quem duvida, morra. Porque do lado de lá você vai acordar e vai saber que continua vivo. Para quem não tem tanta pressa de comprovar rapidamente, aguarde, porque você vai chegar lá, porque esse corpo não vai ficar. E a morte é uma passagem para esse espírito, passar daqui para lá. Tem uns que dizem que o lado de lá é melhor. Quem diz pode ir primeiro, para quando eu for, tem quem possa me receber. E outros vão entender que, na realidade, o que nós estamos falando é que nós vivemos, às vezes, mesmo dentro da visão do trabalhador espírita, como se houvesse uma dimensão espiritual, onde ali tivesse o espírito em toda a sua magnitude,
e uma outra dimensão corpórea, como se fossem coisas diferentes. Primeiro, peguem os livros descritos pelos espíritos. As organizações lá são um assimilim daqui, porque, na realidade, é o espírito que está nessa transição de vai e volta. O que vai nos descrever o que tem lá saiu daqui. A linguagem dele é qual? A nossa. Na hora que ele vai montar as coisas lá, vem da onde? Também daqui. Nós nos influenciamos mutuamente. Por quê? Porque quando a gente dorme, o que é que a gente faz? Sai do corpo. O corpo fica e o espírito se desprende. E vai fazer o quê? Viver como tal. Então, nós vivemos o espiritual constantemente. Porque quem vive isso aqui agora não é meu corpo, mas meu espírito. Meu corpo é uma ferramenta de aprendizado para ele, através das minhas experiências nessa dimensão física. Assim como quando eu estou dormindo, e eu estou tendo relacionamentos, certo? Em desdobramento, que é nesse estado de desligamento do corpo, o veículo veemente em que se torna a ferramenta de expressão e de ação do meu espírito e de percepção é o meu perispírito. É esse corpo semimaterial do qual se reveste meu espírito, que, enquanto encarnado, ligado a um corpo, nós vamos estar chamando de alma. Mas veja, é essa essência que apreende, que interage, não é meu corpo físico. Então, por que o que é a morte uma passagem? Porque simplesmente não há fim. Então, nessa conversa do Momento do Saber, o livro que foi colocado era Eles Voltaram. E veja, lá atrás, 1800 e algumas coisas, eles, como é que a gente amarra isso? É que perceba, 1841 não, certo? Como comprovar que realmente existe essa continuidade da vida? Porque é a grande pergunta que a gente se faz. Existe ou não existe? Existe ou não existe? E aí, vamos ver que a obra que nós conhecemos, como o Pentateuco Espírita, ela foi escrita a partir de quê? De comunicações escritas, através de um tipo de mediunidade chamada psicografia. A psicografia é um elemento interessante, porque ela traz alguns elementos de comprovabilidade mais fidedignos, que a gente tem como fazer determinadas comparações. Porque, como é uma grafia, dá para a gente comparar se a letra é igual, o modo de escrever é igual, certo? Aquela forma que ele utilizava, né, ortográfica, era similar. Então, vamos poder comparar esses elementos. Quando a gente fala de uma comunicação, podemos dizer que a criatura está forjando. Mas imagina, Chico, quantos e quantos espíritos ele psicografou. E psicografias do mesmo espírito, em intervalo de tempos diferentes, traziam lá os mesmos traços do espírito, porque o traço era do espírito e não dele puramente, certo? Então, uma das coisas que você começava a perceber é que esse era um dos elementos de confirmação de que ali estava, a ponto de, em algumas situações, serem utilizadas a psicografia como provas em julgamentos. Em julgamentos, jurídicos mesmo, para comprovar que foi aquilo, que a pessoa estava falando daquilo, ou seja, se dá credibilidade a uma mensagem advinda através lá do médium. Então, a psicografia traz esse peso de consubstanciar o elemento da comunicação. Além de que, nesse livro, que era Eles Voltaram, é porque o Chico fazia o quê? Essas psicografias públicas, né? Onde ele sentava na mesa, a pessoa colocava lá o nomezinho do familiar que queria que fosse atendido, e ele, aqueles espíritos que compareciam, ele fazia as cartas lá, a depender do tempo que ele tinha disponível para isso. E ele passava, né, antes disso, pela fila, conversava com as pessoas, como é assim descrito no livro, e algumas vezes fazia também algumas entrevistas, mas as entrevistas normalmente eram assim, conversava com dona fulana, fulano de tal a senhora conhece? Ele citava o nome do parente desencarnado e que a pessoa que estava ali, às vezes, nem lembrava, porque ele citava o nome da pessoa, que ela se identificava por um apelido,
por uma alteração do nome, que era o que ela estava usando, não era literalmente o nome dela. Então, não era uma entrevista para pescar informações, para, ludibriar as pessoas. Não era esse o aspecto, certo? Então, as pessoas, às vezes, que iam na dúvida, será que vai trazer ou não? Na hora que, às vezes, ele passava pela pessoa que algo, então, o chamava, e ele perguntava, fazia algum questionamento, ali, a pessoa já começava a perceber que aquilo era sério, aquilo não era enrolação. Então, nesse modelo, vejam só, as cartas começaram a criar essa ambiência de credibilidade na hipótese da perseverança da vida após a morte e da manutenção de uma identidade após ter passado para o outro lado. Então, essas cartas traziam esses elementos. Mas veja só, quando a gente olha o livro todo ele, as mensagens são mensagens que vão falar o quê? O que a gente precisa entender, quando eu estava falando que o Espiritismo nos traz uma proposta fantástica, de não fazermos nada, nem ninguém, de muleta. De entendermos que, às vezes, a situação está tão braba, que a gente precisa de um apoio, precisa de um suporte, para poder levantar. Mas a gente tem que se perguntar para quê? Porque aí vai ganhar sentido. Porque senão a gente apenas se levanta para continuar fazendo daquilo uma muleta. E não fazer algo que seria esse despertar. Para qual o significado de minha vida? Qual o propósito de minha vida? Mas esse propósito de minha vida, para que eu possa colocar esse propósito como um elemento capaz de angariar e integrar valores que irão comigo quando me for. Porque esse corpo fica, mas quem apreende é o espírito. E é para isso que eu venho. Cada experiência encarnatória é uma oportunidade de integração de habilidades, de aprendizado. Porque esse evoluir se faz a partir desses elementos. Eu vou vivenciando, aprendendo e integrando. Na seguinte, aquilo eu já aprendi. Eu não preciso passar por aquilo de novo. Eu preciso, às vezes, fazer um upgrade. E aí, isso eu vou passar por determinadas experiências, onde me será propício, onde eu vou ter a probabilidade de poder o quê? Exercitar aquilo e ampliar a forma de lidar com aquele elemento que eu integrei em encarnação anterior. Então, o que é que nós vamos entender? A morte é uma passagem, é como se nós estivéssemos passando de ano. A cada encarnação, um determinado aprendizado. Porque nós fomos criados, segundo está descrito lá no Livro dos Espíritos, simples e ignorantes. E vamos caminhando nessa senda evolutiva a partir do quê? Da vivência na pele. Ou então através da empatia, aonde eu não estou vivendo na pele e em mim, mas na minha relação com o outro, eu sinto, eu percebo aquilo como se fosse em mim. E aí eu aprendo através disso também. Então, esses elementos vão nos fazer perceber que é a escalada evolutiva da vida. Mas, quando eu coloco esse elemento, é porque às vezes nós ficamos procurando lidar com essa hipótese das vidas passadas, querendo lembrar quem éramos. E às vezes a gente só espera ser o rei, a rainha, o grande, aquele cidadão importante da cidade. Ninguém lembra que na encarnação anterior varria chão, lavava sanitário, capinava, certo? Trabalhava como cozinheira. Ninguém não, estou falando assim para generalizar os elementos, né? Sempre a expectativa de algo de maior importância. A maioria de nós vamos ter vidas simples como nós tínhamos. E quer saber como é que você era? Bote uma pitadinha, pior do que o que você é hoje, era quem você era antes. Porque a gente vai evoluindo aos poucos. Então, a pergunta não é o que eu fui, a pergunta é quem eu sou. Que proposta eu faço para esse quem eu sou, para tornar-se melhor? Para que eu não fique jogando no passado a culpa pelo que tem ocorrido. Porque às vezes a gente chega aos 50, e aí eu vou descrever que as minhas questões de entraves psíquicos são por causa de minhas relações parentais, com papai e mamãe lá, quando me criaram. Dona Iracema mesmo sapecava iaiá, viu? Não podia fazer algo errado, que ela... Agora, talvez se ela não fizesse, fosse pior.
para aquilo que eu vivi naquela época. Eu não estou defendendo bater ou não bater, não. Mas é olhar o que é de vir desse elemento. Porque talvez tivesse sido diferente. Aquilo, ela não estava buscando me espancar, nem muito menos me fazer sofrer. Era a forma que ela tinha e que ela conhecia de buscar me educar, para que eu não viesse a sofrer por coisas, certo? Que ela, na sua simplicidade, é o que ela conseguia enxergar como que era melhor. Mas eu acho que o que mais educou, na realidade, a gente fala, né, eu falo disso, dessas, que ela sapecava bordoada mesmo, não era o bater, não. É porque, na realidade, o que o Espiritismo mostra que é algo fantástico. É que o que ensina o outro é o que vem do seu coração. Você só é capaz de ensinar quando você o faz pelo exemplo. Então, eu me lembro que em cada uma daquelas chineladas de Dona Iracema, tinha o desejo dela de que eu não ficasse no lugar daqueles que ela via correr pela rua, levar o que é dos outros, apanhar da polícia e não conseguir ter uma vida melhor. Então, o que ela me passava, era isso que tinha no coração dela. Era o desejo de que eu pudesse fazer a diferença e não me colocar como fruto do meio, mas como elemento que é capaz de sobressair ao meio e fazer a diferença. Esse era o desejo de Dona Iracema. Toda vez que dava lá uma palmada, que brigava comigo, que tinha que estudar, o que tinha que fazer. Então, às vezes, é justamente o que a gente esquece. A gente começa a perceber que a vida, a morte é uma passagem, e estamos aqui, às vezes, por causa de problemas associados a conexões espirituais com espíritos do outrora, que estão aí conosco, e a gente parece que não entende ainda isso. Porque quando a gente vai atender ele na desobsessão, a gente vai dizer para ele, olhe, fulano não é mais a mesma pessoa. Veja que ele está diferente. E sabe o que é que o Espírito diz? Só está diferente a carcaça, lá dentro é a mesma coisa. Mas você diz, mas que diacho, então me perdoe pelo que eu fiz. Hipocrisia. Como é que eu vou pedir perdão daquilo que eu não lembro? Agora eu posso fazer diferente. Não sei o que eu fiz. Não tenho como nem lhe perdoar, nem pedir perdão, porque eu não lembro. Mas eu sei o quanto eu ainda sou uma criatura tosca. E eu, então, uso agora dessa consciência, dessa percepção, não para apontar o que há de tosco no outro, não para querer tirar o argueiro do olho do outro, mas eu uso isso para identificar a trave que tem no meu. E aí, então, eu poder me modificar. Eu ser esse agente que faz com que o meio seja diferente. Porque quando você faz isso, e faz de coração, o que atinge esse espírito que está ao seu lado, é esse sentimento, é o desejo de mudar, é a consciência de saber que não é fácil mudar, que é difícil romper com um hábito que se torna vício. Aí você está dizendo para ele, não como se estivesse do pedestal, eu sou coordenador de mediúnica, eu já li o Pentateuco Espírita, eu conheço a Bíblia de cabo a rabo, Jesus vai lhe salvar. Não é isso que interessa, porque isso não salva ninguém, porque não existe salvação. A gente ajuda o outro a despertar quando a gente se irmana com ele. Então ele se aproxima de mim e vê o quê? Que eu estou batalhando para isso. Eu não estou me utilizando das ferramentas que eu acessei para dizer que o outro é ruim, que o outro não presta. É um olhar de consciência que só serve para criticar negativamente o meio aonde está. Não, é um olhar que serve para me perguntar quem sou, aonde estou e aonde eu quero chegar. E aí eu vou entender, então, a morte como uma passagem. Porque eu não vou fazer uma programação para os meus 80 anos. Eu vou fazer uma programação de conduta para mim. Que ao desencarnar, desculpe que o corpo foi embora, continua acordado, é essa a proposta que eu vou estar alinhavando. É essa a proposta, de olhar o outro como irmão, mas como irmão porque nasceu de pai e mãe? Não, porque como espíritos fomos feitos por um único pai, pelo menos é o que está lá descrito,
como irmão, é que eu olho o outro como meu semelhante. Então, eu não fico fazendo projetos e propostas para transformar o outro. Eu faço o meu esforço para transformar a mim. E busco ser comigo mais responsável. Eu busco ser comigo mais flexível para entender esses limites. Eu busco ser comigo mais autodeterminado para entender os limites, sempre me colocar na posição de superá-los. E quando cair, lembrar do que o Cristo disse, perdoar quantas vezes? 70 vezes, 7 vezes. Então, levantar de novo. E se de novo quebrar a cara, o que foi que o Cristo disse? Dê a outra face. Persista, persevere. Porque se fosse fácil, seria uma maravilha. Se fosse chegar aqui e ouvir uma palestra, é uma maravilha. Os 12 que andaram com ele na hora que ele mais precisou, estava indo para a cruz, fizeram o quê? Sumiram no mundo. Todo mundo disse que não o conhecia. Porque a palavra. Agora, quando cada um começa a se transformar, aí é diferente. Por isso que é triste ter seguidor. É triste ter seguidor. É bom ter companheiro, que caminha lado a lado com você, que se vê como você também. Então, às vezes, quando eu li todos os textos lá, eles voltaram, os espíritos vinham para de falar com seus pais, descrever o que aconteceu, dizendo que estão vivos. Mas uma coisa fica nítida no trabalho do Chico, que eu achei fantástica. É porque a gente fica querendo o contato com aquele que morreu, que desencarnou, que passou para o outro lado, que, como brincam os meus pacientes, que foi para Goiás, como se a gente quisesse trazer ele e deixar ele colado conosco. Não. Em todas as mensagens, o que é que a gente percebia? Os espíritos que estavam do lado dizendo, olhe, não chore com tristeza, com melancolia, não chore com a dor como se eu tivesse sumido, desaparecido, porque o elo que nos une é o elo do coração. Onde quer que estejamos, certo? Esse elemento continua nos conectando. E o que é que ele diz? Fique em paz para que eu também fique em paz. Quer fazer alguma coisa por mim? Ore. Em uma das comunicações, a família se reúne lá, antes de falar com o Chico, e aí fazem um grupozinho de oração, pedindo para que possam ter aquela mensagem, e na hora que o Espírito vai se comunicar, ele descreve que justamente aquelas energias que foram mobilizadas propiciaram a ele poder vir dar aquela mensagem. Ou seja, o poder que a oração tem, aonde você, durante a oração, está levando seu pensamento a Deus, conectando-se com o outro, com essa continuidade de vida e desejando a Ele o quê? Harmonia, paz, equilíbrio. Para quê? Porque todos vêm para dizer oi, porque a vida continua. Ele não vem para continuar colado do seu lado, ali, toda semana dando uma comunicação. Não, a vida continua. Há descrições no livro de famílias que desencarnaram e um não viu o outro ainda. Primeiro, porque o estágio do espírito com relação ao seu esclarecimento com a sua condição vai fazer com que eles tenham momentos de despertar diferentes. Segundo, as agregações onde eles irão se afiliar depende do padrão vibratório de cada indivíduo. Então, não era uma coisa, porque morreu, acordou do outro lado, está todo mundo junto na mesma gandaia, na mesma hora. Não era isso. Então, o que é que acontece? Se eu vou desencarnar desequilibrado, eu vou estar onde? Nessa egrégora de desequilibrados. Então, a ideia não é essa. A ideia é que se eu entendo a morte como uma passagem, eu vou lidar com o morrer desse jeito. Mas, Fernando, você não vai sentir falta? Vou chorar quando Dona Iracema partir. Porque eu não vou ter mais o contato físico. Contudo, eu sei que ela não acabou, que é apenas um até logo. E vou fazer o que para com ela? Orações, cada vez que me lembrar, e buscar me lembrar das coisas boas. Quando me lembrar de algo que eu acho que é ruim, para aprender com aquilo. Porque às vezes a gente só vai dar valor para determinadas coisas quando a gente está na falta daquilo.
Aí a gente vai olhar de forma diferente. Então, olhar positivamente para aquilo. Para quê? Para que Dona Iracema, enquanto espírito, siga a sua jornada. Porque minha mãe não é ela, é o papel que ela assumiu. E que, através dele, ela teve os seus aprendizados, mas não é ela. Então, orar para que ela esteja em equilíbrio. Por quê? Porque quando eu partir e não estiver mais preso a essa carcaça limitante, eu quero conhecer de perto a luz daquele Espírito, que eu acho maravilhosa, que quando eu olho e a vi passar por tudo que passou, estar de pé, de não ter cedido a várias situações, não tem como não me orgulhar. Mas eu vou poder acessar isso de maneira mais clara quando nos encontrarmos do outro lado, fora desse elemento. Porque quando nos encontramos através do desdobramento, a densidade ainda do cérebro físico, ele faz com que eu não consiga trazer as memórias com clareza daquilo que se passou. E aí por isso que eu não consigo acessar esses elementos dessa forma. Acesso à afetividade, a forma carinhosa com que ela cuidou e cuida de mim até hoje ainda. Então, é essa mensagem. A morte, uma passagem. Então, na realidade, não pense na morte. A única coisa que há é vida. E quando a gente diz isso, significa o quê? Não pense no passado. Não adianta saber quem você foi, o que você fez para o outro, o que você não fez para o outro, quem foi o outro na sua vida. Faça a diferença a partir de agora. Como diz aquela frase na entrada do auditório, comece agora e faça um novo fim. Porque é fácil. Porque a gente fica querendo ver espíritos, mas quando vê, sai correndo. Se assusta. Quer ver espírito? Olhe para o espelho de manhã cedo, no banheiro. Ali é um espírito, você. Agora, olhe para você e faça uma proposta. Ah, mas eu tenho uma relação difícil com fulano. Trabalhe aquilo. Busque dar carinho, dar amor. Ah, mas ele é um porco espinho. Então, é um porco espinho, você já sabe que não pode abraçar de vez, mas onde estiver perto dele, ore por ele. Quando você vê ele fazendo a trajetória, não fique torcendo para que ele caia, não. Pelo contrário, fique torcendo para que ele consiga se erguer. E quando vier aquele sentimento, que às vezes dá aquela invejazinha, certo? Aquela coisa assim, querendo, às vezes, diminuir o outro, olhe para você mesmo. Para você diminuir o outro, é porque você se sente muito menor do que aquilo. E aí, em vez de você lidar com esse sentimento, você quer destruir o outro. Então, faça o contrário, agregue a você mais valores. Mais valores. Faça a diferença. O outro vai começar a sentir. Porque ele vai sentir essas ondas mentais que você emana para ele, quando olhando para ele, você começa agora a agir de forma diferente. Mas, Fernando, eu não consigo, não vou amar aquela pessoa jamais. Não estamos pedindo para amar. A primeira coisa, consiga lidar com aquela pessoa tecnicamente, bom dia, boa tarde, falar educadamente. Frente aos elementos que você pressinta dela com relação a você, não retribua na mesma moeda, faça diferente. Então, vá criando para você estágios, porque não é mágico. Não é da noite para o dia que você desliga uma chave e liga outra. Então, aí a gente começa a fazer a diferença. E aí a gente começa, então, a se preparar para o morrer. Porque se preparar para o morrer, não é se preparar para a morte, é entender que só há vida. Então, quando meu corpo descansar de novo ao solo, voltando à Mãe Terra, eu continuarei acordado como agora estou. Como liberto do corpo físico estarei, poderei acessar outros aspectos, se eu estiver em harmonia e em paz. Se eu estiver ainda na angústia, ligado ao corpo físico, sabe o que às vezes pode terminar acontecendo? Eu ver ele se deteriorando, ou pelas minhocas ou pelas chamas. Agora, se eu começo a cultivar outros olhares, eu não me identifico mais com ele. Eu começo a quebrar esses elementos. Eu começo a facilitar o trabalho dos espíritos que vêm nos socorrer, porque está lá descrito no livrozinho, todos eles foram socorridos por alguém. Só que às vezes a gente é que atrapalha o socorro. O outro está querendo socorrer, a gente não quer.
A gente não percebe o outro, porque a gente continua vibrando daquela maneira ainda bastante densa, presa àquele corpo físico. Que na realidade não é o corpo físico, não. É algumas mesquinhezes, assim. Certo que a gente fica preso ainda, não sabe abrir, não sabe soltar a mão. Mas, Fernanda, eu não sei. Ótimo, já se conscientizou? Procure trabalhar. Ou sozinho, e se não conseguir sozinho, pague um terapeuta para lhe ajudar a fazer aquele processo. Mas eu não posso pagar terapeuta. Lembre que no passado não tinha nada disso. E as pessoas também se transformavam. Converse com um amigo. Converse com alguém. Se abra com alguém. Não queira ser o único dono da verdade. Ouça o que o outro também lhe diz. Então, abra a possibilidade de você transformar essa coisa tosca que você ainda é, sempre buscando cada vez mais fazer algo que é simples, que o mestre nos deixou enquanto orientação, mas que nós ainda não sabemos fazer. E por isso não sabemos encarar o que é o morrer. Amai-vos uns aos outros. Porque para amar o outro, eu tenho que amar a mim. Eu tenho que amar a mim. Eu tenho que me ver. Porque senão eu estou me anulando frente ao outro. E aí a gente vai fazer isso de forma como é um vai e vem. Porque tudo que eu vou, a vida vai me dar para me perceber é através do que eu percebo no outro. Revela a lente que eu estou usando e revela quem eu sou. Então, é um jogo de vai e vem. Então, essa para mim é a ideia de a morte, uma passagem, ou seja, o convite para que você enxergue que se há um elemento em que poderíamos sintetizar em uma palavra, o amor, como a força propulsora da vida. Ame cada vez mais. E assim, não a morte, mas sim vida, que cada vez mais se esmera, evolui e se engrandece.